Então, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta aqui para finalizar praticamente o nosso curso de Prevenção de Acidente de Trabalho para componentes da CISP. Nesse módulo 5, nós vamos trabalhar noções básicas de combate ao princípio de incêndio e primeiros socorros. Nesse formato, na plataforma EAD, nós vamos trabalhar noções básicas de combate ao princípio de incêndio. Toda a parte de primeiros socorros será feita presencialmente, essa é a preferência. Mas caso não seja possível, será liberado aqui o módulo virtual também. Mas estamos dando preferência para que seja feito o curso presencialmente, Essa parte de primeiros socorros seja feita presencialmente. Esses assuntos que vocês estão vendo aí na tela, relacionados ao presencial, é uma sugestão, mas o profissional que for conduzir poderá agregar outros conteúdos. Mais uma vez, essa é a nossa metodologia de avaliação. Vocês vão ter que realizar todas as atividades ao final de cada módulo e a média final deverá dar 7. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre o princípio de incêndio, Então, esse itemzinho extremamente importante no dia a dia do componente da CISP, Tratar da segurança do trabalho de maneira geral, e esse quesito aí é um quesito extremamente importante. Então, para começar, nós temos que entender o básico, a teoria, Então, o que seria esse princípio básico do fogo? Combustão é uma reação química de oxidação autossustentável com liberação de luz, calor, fumaça e gases. Para que isso ocorra, é necessária a união de 4 elementos essenciais do fogo. São eles o calor, que é a forma de energia que eleva a temperatura, o combustível, que é toda a substância capaz de queimar e alimentar a combustão, o comburente, que é o elemento que possibilita a vida às chamas e intensifica a combustão. Esse item, comburente, que a gente está falando de quem? A gente está falando do oxigênio, que é o exemplo mais universal. E a reação em cadeia, que é a queima autossustentável, ou seja, é a junção desses 3 elementos iniciais, e eles se tornando uma espécie de reação autossustentável. Então, é a união dos 3 itens acima descritos, gerando uma reação química. Quando o calor irradiado das chamas atinge o combustível e este é decomposto em partículas menores, que se combinam com o comburente e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, formando um ciclo constante. Então, quando a gente fala do princípio básico do fogo, quando nós falamos desses 4 elementos que compõem, de fato, o fogo, a gente simboliza dessa forma, o tetraedro do fogo. Então, é importante a gente entender essa teoria, porque ao fazer a extinção ao combate, ao fazer o combate do incêndio, você estará pensando na teoria do fogo e eliminando um desses agentes, um desses elementos. Então, o que é o incêndio? É o nome dado ao fogo que foge ao controle e consome aquilo que não deveria consumir, podendo, pela ação das suas chamas, calor ou fumaça, proporcionar danos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente. Então, o incêndio é o fogo fora do controle. É importante nós entendermos também a forma de propagação desse fogo, entender a forma como ele se constitui e entender a forma como ele se propaga. A forma como ele se constitui nós já vimos. São 4 elementos essenciais para se ter esse princípio, para se ter o fogo, o incêndio. E como ele se propaga? Então, a gente tem que pensar em alguns fenômenos que são comuns, A gente vê lá nas aulas de física. Então, lá no ensino médio. Então, a primeira forma de propagação é através da convecção. Sua causa é a mudança de densidade dos fluidos com a temperatura. Quando um fluido é aquecido por sua parte inferior, esta região se torna mais quente, menos densa e o fluido sobe. A região superior do fluido, relativamente mais fria e mais densa, desce. É aquele mesmo fenômeno das nossas antigas geladeiras.
geladeiras que o freezer ficava em cima, né? Então o ar frio desce e o ar quente sobe. Essa imagem aí que vocês estão vendo é de um prédio. Observem, o incêndio iniciou no térreo e através de um duto, né, de ar, que poderia ser aí uma escada, né, ou então um elevador. Esse ar quente sobe e inicia-se um outro incêndio no último andar, onde a massa de ar quente se concentrou. Então é muito importante nós percebermos essa forma de propagação e pensar nas rotas de fuga. Então eu vou começar a acender em vocês alguns pensamentos. Então será que, nesse caso, a rota de fuga mais adequada seria a escada, essa escada ou então esse elevador, porque esse vão pode estar simbolizando uma escada ou um elevador. Então, será que seria esse o meio mais adequado para fugir desse prédio? Pensando nesse modo de propagação? Condução é o nosso segundo modo de propagação. É a forma de transferência de calor, onde a energia é transferida de partícula para partícula, através da agitação molecular. Então, percebam. Você tem aí um forno, né? E um rapazinho aí sentindo que toda a parede está aquecida. Do mesmo jeito, você tem um exemplo aí em cima, aquele exemplo também clássico, feito no ensino médio, onde você coloca um bastãozinho na chama de uma vela, a ponta de um bastão na chama de uma vela e a outra ponta fica aquecida. Então, esse é o fenômeno da condução. Acontece muito de você, numa cena como a anterior, como essa, você tem um incêndio que iniciou aqui de um lado, numa sala, um espaço fechado, certo? E aí, aqueceu aquela sala, aqueceu as paredes daquela sala, e um sofá do outro lado, que está encostado na parede, também começa a entrar em chama. E aí eu chamo a atenção para vocês, daqueles almoxarifados que nós temos nos campings, que são amarrotados de material. Todas as paredes completas, repletas de material. Então, tudo aquilo ali é fonte, é material combustível, né, para o incêndio. E que pode se propagar facilmente através da condução. Começa um incêndio numa sala do lado, superaquece aquela parede e todo o material que está ali dentro daquele almoxarifado começa a incendiar, porque se atingiu a temperatura de combustão daqueles produtos que estão ali encostados na parede. Então, além do motivo de sobrecarregar as paredes, né, a gente sempre pede para que o armazenamento não seja feito encostado nas paredes. 2 motivos. O primeiro motivo é a questão de você estar sobrecarregando aquela parede, ali é uma alvenaria. Então você pode estar colocando peso demais naquela parede, sobrecarregando a parede. Assim como você também pode ter um princípio de incêndio, em que todo aquele material pode entrar em combustão simplesmente pelo fato dele estar encostado na parede e aquele calor passar para aquele material através da condução. Outro fenômeno é a irradiação. A irradiação é a propagação do calor por ondas de energia que se deslocam através do espaço. Estas ondas se deslocam em todas as direções e a intensidade com que afeta os corpos diminui ao passo que se aumenta a distância entre elas. Então, isso também que é muito interessante, gente, a questão das casinhas geminadas, né? A gente vê muito, tanto em Fortaleza, onde eu estou gravando esse vídeo, como no interior também você vê nas cidades, municípios mais distantes. É uma espécie de tradição construtiva até, né? Você vê aquelas casinhas geminadas, né? Então, que podem, geminadas não, mas assim, não só geminada, mas construídas bem próximas das outras. É isso que eu quero dizer, construídas bem próximas das outras, né? Então, através dessa outra forma de propagação, a irradiação, essas ondas de calor atingem a residência do lado, atingem o material do lado. Nem sempre é a convecção, que é o ar quente que se desloca, né?
pode ser também causado por essa irradiação. E aí, outro papo que nós temos que ter é sobre os pontos de temperatura. Cada produto tem pontos, né, de temperaturas diferentes. Então, eu quero que vocês pensem agora nos laboratórios. Os laboratórios de química, biologia, dos laboratórios que usam produtos químicos, que estocam, inclusive, produtos químicos dentro das suas próprias dependências. Então, esses pontos de temperatura são importantíssimos que nós possamos entender, porque a organização desses produtos químicos no ambiente ou em um ambiente fora do laboratório tem que ser regido também por esse critério, os pontos de temperatura de cada elemento, de cada produto. Então, o primeiro ponto de Foucault, é a temperatura mínima na qual os elementos combustíveis começam a desprender vapores que podem se incendiar em contato com uma fonte externa de calor. Nesse tipo de reação, a combustão se interrompe quando se afasta a fonte de calor. Então, vejam, o produto em si começa a desprender alguns gases, certo? Alguns vapores, começa a desprender vapores. É comum você chegar nos laboratórios, aqui na instituição, e você sentir aquele odor, aquele cheirinho, né? O cheiro já é um indício de que se está desprendendo vapores, né, ali dentro. Outra coisa interessante, outra curiosidade, para quem é membro da comissão e é da área da química, vai saber disso de cara. É comum nós chegarmos, a segurança do trabalho, chegar nos laboratórios e os técnicos nos relatarem, nos mostrarem produtos, frascos lacrados, né, de 1 litro, mas que estão ali pela metade. Então, são produtos que volatilizam muito rápido e são muito sensíveis, né, que deveriam estar sendo armazenados a uma determinada temperatura e não estão. E por isso eles desprendem esses gases. E aí a importância de entendermos essas nuances de cada produto. Será que aquele produto deveria estar ali estocado como qualquer outro, né? Então, a Comissão Interna de Saúde do Servidor tem que focar nisso também. Por mais que nós tenhamos problemas graves de infraestrutura, a questão da organização espacial, da organização dos nossos produtos químicos, é muito importante. É muito importante nós termos um depósito específico para eles, dentro de padrões específicos, né? Então, vamos dar continuidade. Ponto de combustão. É a temperatura mínima no qual os gases desprendidos dos elementos combustíveis, ao tomarem contato com uma fonte externa de calor, entram em combustão e continuam a queimar, mesmo se retirar da fonte de ignição. Então, do item anterior, nós vimos o que? Se afastou a fonte de ignição, o fogo cessou. Nesse não. O ponto de combustão, mesmo quando se afasta essa fonte de calor, o fogo permanece. E o ponto de ignição é a temperatura mínima na qual os gases desprendidos dos elementos combustíveis entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independentemente de qualquer fonte de calor. Então, observem aí, né? Então, ele simplesmente desprendeu, entrou em contato com o oxigênio e ali já começou o processo de ignição, né? Já começou o processo de queima. Então, tudo isso a gente tem que observar, gente. Os nossos laboratórios, os laboratórios que a instituição tem, são uma ferramenta educativa maravilhosa, mas se mal geridos, eles podem ser uma bomba relógio. Então, percebam que todos esses conceitos, né, eu vou tentando atrelar com alguma vivência minha dentro da instituição, e nos nossos bate-papos eu quero que vocês também relatem algumas coisas para que a gente possa juntos ir melhorando essa situação. E vamos encerrar por aqui o assunto desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.